Fala aí, povo tântrico, ótima noite a todos, sejam bem-vindos, quarta-feira, 20 horas, pontualmente iniciando mais um encontro, aqui o sexto encontro da nossa querida comunidade Vida Tântrica, estamos juntos na missão. Hoje vamos falar sobre uma aula muito interessante aí no campo das relações, e vamos falar então a respeito da manipulação do fogo sexual dentro das relações. Então, como que a gente usa esse que é um dos campos de maior aprofundamento dentro das relações, né? O aprofundamento dentro da energia sexual e de como usar ela de fato para que a gente possa viver aquela vida que a gente sente no nosso coração que é possível de ser vivida. Então, a partir da manipulação desse fogo, a partir da manipulação da energia sexual, é possível que a gente manifeste a vida que a gente deseja, não só no plano material, mas também, e sobretudo, no plano espiritual, tá bem? Então, sejam todos bem-vindos, a gente vai adentrar nesse nosso encontro de hoje dentro desse tema, teremos algumas ferramentas práticas também no final da aula, tá bem? Então, fica aqui comigo que vai ser muito, muito massa. Você que já está aqui ao vivo, ótima noite, sejam todos bem-vindos. Já vai mandando aí de onde que você está falando, a gente está com novos alunos aí chegando também, então sejam todos bem-vindos, vai ser muito massa aí. Bom, vocês sabem que o tio não é muito de ficar na enrolação, né? E a gente aqui não tá para brincadeira também, né? Todos adultos buscando um conhecimento. Então, dentro dessa hora, a gente vai fazer valer realmente e buscar aprofundar ao máximo, tá bem? Então, já vamos cair para dentro do conteúdo, porque vai ser muito importante isso que a gente vai falar hoje. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que existe a necessidade, quando a gente fala de energia sexual e quando a gente fala também da energia da nossa individualidade, a gente está primeiramente querendo adentrar no campo de dois princípios bem básicos que nos conduzem através da vida, que nada mais são do que aquelas perguntas que a filosofia sempre se fez, né? Então, quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui? São as perguntas básicas de todo ser humano. Eu não sei vocês, se vocês já tiveram essas crises existenciais, eu já passei por algumas delas durante a minha jornada, e em muitos momentos, realmente, a minha grande confusão era parar e falar, cara, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o motivo da minha existência, de fato? Então, é muito curioso porque a gente procura, né? Depois, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai tendo uma série de outras perguntas que são perguntas secundárias. Por quê? Se eu estou tentando responder uma pergunta que é secundária, ela já vai estar naturalmente errada. Porque a pergunta primária, ou seja, aquela pergunta que realmente é a mais importante de todas, ela não foi respondida. Então, como que eu vou conseguir responder uma pergunta primária se eu não sei responder uma pergunta secundária, se eu não sei responder a pergunta primária? Que nada mais é do que quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. Entende? E o desdobrar dessa segunda pergunta, o que eu vim fazer aqui, é um desdobrar natural da primeira. Quando eu não sei quem eu sou, naturalmente eu não sei o que eu vim fazer. Só que quando eu descubro quem eu sou, basicamente, inevitavelmente, eu sei o que eu vim fazer. Porque eu reconheci minha identidade. Então aqui eu quero começar com vocês com dois princípios básicos, tá? Identidade e propósito. Fica com isso, anota esses dois pontos, porque essa é a pergunta, essas são as respostas para essas duas perguntas básicas. Quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. Quando eu reconheço a minha identidade, eu reconheço o meu propósito de forma inevitável. Ok? Então, eu preciso colocar toda a minha energia, e isso a gente já começa a adentrar no Tantra, eu preciso colocar toda a minha energia na direção da conquista dessa consciência, de quem eu sou. E falando em termos de energia, nós estamos falando hoje sobre a manipulação do fogo sexual. Nós estamos falando exatamente dessa energia. Compreende? Então, quanto mais eu adentro, quanto mais eu consigo compreender o que é esse fogo sexual, mais energia eu tenho disponível para colocar na direção da busca por mim mesmo. Porque essa é a única resposta que eu preciso de fato. Entende? Jesus falava o quê? Ele falava assim, ó, procurai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Só que a maioria de vocês hoje estão procurando aquelas coisas que vos serão acrescentadas. Não estão procurando de fato aquilo que é a essência. Entende? Aquilo que é primordial. Então, eu tenho um desalinhamento na minha busca.
eu estou querendo responder perguntas secundárias, quando na verdade aquela que realmente importa não foi respondida. Então qualquer pergunta que eu responda fora dessa que é primária, eu estou no erro. Entende? Então aqui, o primeiro ponto que você precisa entender é que você precisa reconhecer a sua identidade. E naturalmente você vai reconhecer o seu propósito. E a sua identidade, ok? Se a gente vai lá, vamos entrar no prisma cristão, né? Porque basicamente todos nós somos cristãos, pelo menos no nosso inconsciente. A gente nasceu nessa cultura, não tem como fugir disso. Então, naturalmente, nós somos formados em um aspecto dualista. Um aspecto que cria dicotomias, que cria conflitos internos entre o que é natural e o que é exigido de comportamento do ser humano. Entende? Pega uma criança, quando ela é pequena, ela é rebelde, ela é selvagem, ela grita, ela pula, ela faz, ela acontece, certo? Só que aí você vai crescendo, essa criança ela vai crescendo, ela vai sendo reprimida pelos pais. Os pais vão falando, para de gritar tanto, não pode se sujar assim, não faz aquilo, não faz aquele outro. O que vai acontecendo? Essa criança vai sendo podada e ela vai ficando naturalmente presa dentro de uma caixinha. E esse é você hoje. Entende? Então, qual que é o problema? Você não só não reconhece quem você é, como você podou aquilo que você é. Você se diminuiu para encaixar na história de outras pessoas. Isso acaba aqui. O Tantra é esse convite para que você olhe para a totalidade. Então, qual que é o ponto de vista do Tantra sobre você? O Tantra diz que você é a própria divindade. Aí você fala assim, mas eu sou cristão, Firak, eu sou cristã. Isso é uma heresia. Mentira. Então você não lê a Bíblia. Ou melhor, você não aprendeu de fato o que Jesus ensina. Porque Jesus falava assim, vós sois deuses, vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Ou quando ele falava assim, eu e o Pai somos um. Tudo isso são ensinamentos da não dualidade. Quando ele fala que você é um Deus, que você vai fazer coisas maiores do que as que ele fez, você que é um cristão não acredita. Mas o Tantra fala exatamente isso. O Tantra fala exatamente que você é a própria divindade em manifestação. Entende? Então, quando a gente começa a falar isso, a gente volta até mesmo para o Gênesis bíblico. O que Deus fala lá? Que nós somos criados à imagem e semelhança de quem? Do capeta? Não. Dos seres humanos malucos? Não. Nós somos criados à imagem e semelhança da divindade. Nós somos um com essa divindade. Compreende? Então, a partir do momento em que eu compreendo o que eu sou de fato, e não quer dizer que eu vou realmente... Não, então vamos lá, o Firak está falando aqui que ele realmente reconhece que a identidade dele é una com Deus. Quer dizer que eu estou dando isso daqui flutuando? Não, eu estou sentado numa cadeira, cara. Não estou flutuando. Eu falo palavrão. Eu brigo com a minha mulher briga comigo, eu choro, eu fico triste. Entende? É normal. É normal. Então, é você realmente perceber, não é uma coisa mística. Não é algo que vai, entende? Você vai ver luzes, você vai ver espíritos a partir de agora. Não é isso, cara. É você realmente conseguir olhar para a vida e ver a vida se movimentando. E ver a beleza desse pulso. Entende? É ter a capacidade de se maravilhar com as coisas, cara. Mesmo com aquelas que não está no planejado. Mesmo com aquelas que você, que tá fora daquilo que você gostaria, está fora do seu controle. Essas é que mais você tem que curtir. Pega uma criança, de verdade. Uma criança, quando algo sai fora do planejado, o que acontece? Ela chora, ela faz birro. Uma criança que está no natural dela, ok? Ela chora, ela faz birro ou ela se diverte com o inesperado? Não tem como. Entende? Então, a gente tem que voltar para essa capacidade que nós temos de nos maravilhar frente à vida. De sermos espontâneos frente à vida. Sem sempre ser aquela resposta, melhor dizendo, não resposta, mas aquela reação automática a todas as coisas. E para isso eu preciso reconhecer quem eu sou, para que eu não fique tão misturado com essas situações externas, ok? Então, esse primeiro ponto é muito importante. Lembra disso, tá? Identidade e propósito. E quando eu falo de identidade e propósito, tenha na sua consciência que essa é a coisa mais importante a ser feita. Volto a citar Jesus. Procurai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você entender que essa é a única busca a ser feita, você vai pegar toda a tua energia, todos os teus exércitos e vai colocar exatamente nisso. Porque se você zerar esse jogo, todos os outros jogos estão resolvidos. Agora, não adianta você ficar jogando os jogos secundários, porque quando eles terminarem, mesmo que você ganhe, a coisa ainda vai ter trabalho a ser feito, porque o que era para ter sido resolvido não foi.
Entende? Então, coloque toda a tua energia nisso. E aí, o que tem a ver isso que eu estou falando sobre identidade e propósito, sobre reconhecer a nossa divindade interior, com a manipulação do fogo sexual? A manipulação do fogo sexual é exatamente a quantidade de energia que a gente mais precisa e necessita para que a gente avance nesse caminho, para que a gente se reconecte com o nosso ponto, entende? Com esse ponto essencial, com a nossa verdadeira identidade. Porque se você só se lembra em alguns momentos do seu dia, e olha lá, estou sendo generoso com você, porque tem gente que só lembra de Deus ou de que está numa busca espiritual quando se lasca, né? Aí lembra de Deus, mas isso aí, se você faz isso daí, você esquece, tá? O Tantra não vai funcionar para você. Porque o Tantra, ele é clássico. O Tantra, no seu aspecto prático, ele inclui uma sadhana, ele inclui uma prática diária, ok? E quer dizer que você vai meditar todo dia, fazer japa? Não, isso tem a ver com a meditação, e a meditação se faz todos os dias. O Osho, que é o cara do Neo Tantra, ele falava o seguinte, que se você só medita 1 hora por dia, você tá perdido. Nem medita, vai tocar o terror na vida, vai pro puteiro, vai fazer o que você quiser. Mas não medita. Porque 1 hora por dia não vai resolver a tua vida. Entendeu? O que você tem que fazer é realmente ter um estado meditativo o tempo inteiro. O quanto você consegue penetrar nas situações da vida sem se misturar com elas. O quanto você consegue realmente ser uma resposta ao invés de ser uma reação. O quanto você realmente consegue observar os teus demoninhos internos se revirando de raiva pelas situações que acontecem e você dá risada deles. Compreende? Essa é meditação de verdade. Não é você ficar, valeu, namastê, foda-se essa porra. Isso não é tantra, cara. Entende? Tantra é visceral, Tantra tem a ver com a vida. Por isso que vocês estão aqui na comunidade. Para quê? Para fazer do Tantra algo diário, algo prático, algo real. Aí quando o tio Firak vem aqui e fala esses palavrão, fala essas absurdidades, vocês falam assim, pô, mas eu queria uma coisa espiritual. Isso aqui é espiritualidade de verdade. Isso é o visceral. Entende? Sabe por quê? Porque um mestre de verdade, não estou me colocando nesse lugar, mas um mestre de verdade, ele não tá nem aí pro que você pensa dele. Então você acha que ele vai ficar se encaixando na sua caixinha, no seu julgamento, na sua expectativa? Não tem como. E não é exatamente esse o trabalho que a gente quer fazer aqui com vocês, tirar vocês da caixinha, para que vocês possam viver todo esse potencial que foi podado de vocês desde a infância, da adolescência e incluindo a fase adulta? Compreende o que a gente está trazendo? Então, olhar para esse fogo sexual, principalmente dentro das relações, se você nesse momento está numa relação, seja uma relação ali, como posso dizer, fixa, né? Uma relação monogâmica, formal, ou você está solteira, mas está conhecendo um, está conhecendo outro, não me importa a dinâmica na qual você está. O que eu quero despertar, o que eu quero te dar realmente uma chamada para que você desperte a sua consciência, é para que você olhe para esse fogo sexual e você compreenda que essa energia é a energia mais potente que você tem para 2 conquistas que você deseja na sua vida. Primeira conquista, conquista do desfrute material. Em qualquer aspecto. Se você não está olhando para a tua energia sexual de forma consciente e direcionada, usando ela para construir aquilo que você deseja no plano material, fica em paz o seu coração, se acalma, pode fazer Ave Maria, pode fazer o que você quiser, acender vela, você não vai prosperar nunca. Fica em paz com isso. Tá? Você pode ficar tranquilinho, não tem como prosperar. Por quê? Pessoas que são escravas da sua própria energia sexual, elas têm um teto, elas têm um limite. Entende? Então você precisa realmente compreender o uso dessa energia. E se eu for entrar no aspecto magístico e mais espiritual ainda, eu posso dizer sem medo de dúvida que todo o ocultismo, todo o esoterismo mundial, planetário, assim, tudo que tange nesse universo hoje, que está disponível para nós, em todas as linhas, é bem compreendido. Que o maior arcano, o grande arcano, o arcano secreto, o grande mistério do desenvolvimento jaz dentro da sexualidade, dentro da compreensão desse mistério do que é o sexo, no seu aspecto tanto material quanto espiritual. Então, se você deseja desfrutar da plenitude no campo material, ter posses, desfrutar de viagens, comer coisa boa, entende? Ficar tranquilinho, curtir a vida adoidado, tocando terror, tem que aprender a usar a tua energia sexual. Firak, não, eu quero isso, mas eu quero mais estar conectado com Deus. Eu quero estar conectado com a minha ancestralidade, né? Eu quero expandir minha consciência, eu quero trimiricar com a Kundalini subindo, Firak. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Beleza, aprende a usar a tua energia sexual. Olha que massa. Tudo diz respeito a isso.
E todas as pessoas que estão se lascando na vida devido aos seus próprios comportamentos negativos e ilusórios, elas estão vindo exatamente porque a estrutura psicofísica foi corrompida pela repressão da energia sexual. Todo mundo que se lasca na vida está se lascando por conta disso. Entende? Porque é a energia de vida que está completamente reprimida. E aí o que acontece? Você se torna um ser fracionado. O que é um ser fracionado? Todo aquele caudal de energia que está disponível no seu instinto visceral, no seu lado mais selvagem, foi educado. É como você vê um belo leão que tinha, né? Você já assistiu aquele filme Madagascar? Lembra daquele leão do filme Madagascar? Que ele ficava lá fazendo pirueta, né? E quando ele vai pra selva, ele se lasca. Lembra disso? Que ele tenta até comer a zebra, que era um amigo dele, ele tenta comer o amigo dele, cara. Porque ele não sabe caçar. Pensa na loucura, cara. Entende? Aí você pensa assim, imagina na savana, né? O leão tá com fome. Aí você vai ver o leão pastando do lado da zebra, comendo o mato. Não tem como, gente. Não tem a menor possibilidade disso. Não é o rei da selva? Ele tá no seu lugar. Entende? Ele tá no seu lugar. O problema é que, na maioria das vezes, a gente está totalmente fora do nosso lugar. Porque a gente não ouviu certas coisas. Então, aqui vocês estão exatamente para ouvir. Aqui é papo de adulto, eu não pego leve, é exatamente para vocês entenderem o nível do jogo. Energia sexual mais energia emocional, que na verdade eu poderia dizer que é a mesma energia, só mudando em aspectos de frequência, como você mudar o rádio, mas a energia é a mesma. A gente fundindo isso, a gente tem o quê? A potência orgástica. Energia sexual mais energia emocional, você tem o conteúdo perfeito, ou seja, a energia perfeita, o combustível mais maravilhoso para que você construa a vida que você deseja. Isso implica o quê? Domínio do chakra sexual e domínio do chakra do plexo solar. Svadhisthana chakra e Manipura chakra. Quando eu domino isso, é aí que, segundo Jung, nós temos o início da vida humana. Olha que coisa foda. E você achando aí que você estava vivendo como ser humano, né? A gente está vivendo, na grande realidade, quase como animais, porque nós somos escravos dessa energia. Você vai ver lá um bando de urugutango, né? Os urugutango ficam excitados, o que eles fazem? Fica maluco, nós é um bando de urugutango. Sem consciência da nossa energia sexual. Agora, quando eu entendo que esse fogo sexual ele pode ser manipulado para que eu obtenha ganhos no plano material e ganhos no plano espiritual, e que eu possa, através da minha relação amorosa, dinamizar o uso dessa energia, opa, aqui eu tenho uma chave. Afinal de contas, né, a não ser as pessoas que estão muito machucadas em relação aos relacionamentos, todo mundo quer ter uma boa relação, ok? Nós temos um desejo inato dentro do nosso coração por essa união, por essa busca de unidade com o outro, entende? É um desejo inato. Então, eu começo a conseguir entender como que eu posso usar a minha relação amorosa, seja no formato formal, seja nesses novos formatos que existem por aí, mas como eu uso a minha relação amorosa para dinamizar os meus resultados de vida. Entende? Através do quê? Da compreensão de que é possível manipular essa energia de forma consciente. Porque hoje a maioria das pessoas elas são o quê? É o contrário, né? Elas são manipuladas pela energia sexual. Aqui eu quero colocar você na vida adulta. Você vai subir nesse cavalo. Você vai domar esse touro. E o touro, até mesmo dentro dos trabalhos de Hércules, dos mitos gregos, ele vai significar e vai simbolizar a energia vital, a potência. Então, você precisa montar nesse touro. Você precisa dominar esse instinto vital. Entende? E dominar não é que você vai controlar. Dominância não é controle. Ok? Controle vem do ser humano, você nunca vai controlar essa energia. Agora, dominância vem da sua faculdade divina, então você pode exercer governo, dominância sobre isso. Entende? E é engraçado que não é que você vai fazer com que essa energia faça o que você quer, é uma energia divina, é uma energia livre. Mas você, como surfista, se você já viu um surfista surfando uma grande onda, ele não está controlando aquela onda, dizendo que a onda tem que ir para lá ou para cá, entende? Mas ele está dominando a onda. O que significa domínio? Ele está fluindo com aquela força. Ele está sendo levado de forma leve por aquele poder, por aquela força. Compreende? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Compreender essa energia sexual dentro das relações como uma possibilidade de eu dinamizar os meus resultados.
Então, se hoje você é uma mulher e você tem um bom parceiro, né? Independente, se você se relaciona com... Você é mulher, se relaciona com outras mulheres, se relaciona com homem, não importa. Mas você tem um parceiro ou uma parceira que está alinhado com você na sua jornada, você pode trabalhar esse fogo sexual de uma forma que vocês manifestem as construções de vocês muito mais rápido. Muito mais rápido. Entende? Porque é um novo olhar, é um olhar diferente para esse aspecto das relações e da nossa sexualidade. Então, a partir desse aprendizado, entenda, tá? Por que você pode perguntar, mas Firak, por que é importante isso que você está me falando? Por que é importante eu olhar para isso? Simplesmente porque essa é energia de vida. E você aprendendo a governar sobre essa expressão de vida, você tem resultados expressivos no campo material da vida e no campo espiritual da vida. E o que você quer mais? Eu não conheço nenhum outro campo além do material espiritual. Não inventaram mais nada. Os pleidianos não estão falando mais nada para nós até então. Então, compreendem? Esse é o campo real da nossa realidade. Temos um lado a vida espiritual, do outro a vida material. Simples assim. O Tantra, ele admite os dois. Ele pega os dois e fala, vem os dois em mim. Eu quero tudo. Eu quero Deus, mas eu também quero fazer amor gostoso. Eu quero Deus, mas eu também quero ter um carrão muito louco. Eu quero Deus, mas eu também... quero prosperar financeiramente. E o Tantra, ele realmente fala que isso é possível. Porque não existe contradição entre o espírito e a matéria. Isso é um ponto de vista cristão, não de Cristo. Cristo não falava disso. Cristo falava que ele e o Pai eram um só. Isso é ensinamento não dual. Ok? Isso é muito importante você entender. Porque muda todo o jogo. Então, quando eu olho para a minha sexualidade a partir de um ponto de vista não dualista, o que eu vejo? Eu paro de ver o sexo como algo fútil, como algo sujo, como algo ruim, como algo que vai me condenar ao mármore do inferno, como diria lá na novela do Caminho das Índias. Entende? Não. O sexo, essa energia, esse fogo sexual, é a energia de vida. É a própria divindade em movimento. Que cria, que constrói. É a criatividade da divindade. Entende? Então, pare de olhar para isso de uma forma distorcida e comece a reavaliar esse processo colocando ele no seu devido lugar, que é, de fato, um lugar sagrado. Tá? Mas agora, o que está envolvido dentro desse processo? Então, eu falei para você o que é esse fogo sexual e por que é importante você aprender a manipular essa energia. Tudo bem? É extremamente importante, porque é a partir dessa manipulação que você vai realmente gerar aqueles resultados que você está desejando, tá bem? Compreendido isso, aí você pode me perguntar, nossa, mas o que vai estar envolvido dentro desse processo? O que tem a ver? O que está dentro de todo esse jogo? E aí eu te conto. Primeira coisa que você precisa entender é que aqui na terapêutica tântrica nós usamos algo chamado tripé tântrico. E o tripé tântrico, ele é baseado em, obviamente, 3 princípios, ok? Nós temos respiração, movimento e som. Essa dinâmica do tripé tântrico, ela é usada para que eu dinamize a minha energia sexual, ou seja, aumente a minha energia sexual e direcione ela para onde eu realmente quero direcionar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes quem direciona, mais uma vez afirmando, muitas vezes quem direciona é a energia sexual que direciona a pessoa, não a pessoa que direciona a energia. Então, através da prática do tripé tântrico, respiração, movimento e som, que já inclui muitas ferramentas que vocês já estão praticando, e eu vou continuar trazendo cada dia mais ferramentas aqui para vocês, o tripé ele já está sendo ativado. Então, quanto mais eu pratico respiração, movimento e som, por exemplo, aquela prática que eu passei para vocês de abrir aqui de... Quanto mais eu faço um movimento como esse, mais eu dinamizo minha energia, mais a minha energia circula. Quanto mais minha energia circula, mais o meu corpo amadurece. E é a partir desse amadurecimento físico e energético que eu consigo dar outra direção para a minha energia sexual. Ok? Então, o que está envolvido dentro desse processo? A prática do tripé. Quanto mais você praticar o tripé, mais você vai ressignificar a partir do seu corpo toda essa estrutura de bloqueios, de traumas, de repressões da energia sexual.
E é aí que vai começar. Agora, se eu fosse trazer para o Tantra pro aspecto do Tantra clássico, o que eu falaria? Existem algumas escrituras muito interessantes que falam a respeito do sexo usado como sacramento. Então, por exemplo, você é um cristão católico, né? Você vai lá e você toma a hóstia, né? Você toma o vinho. O que é aquilo se não um sacramento da própria igreja? Compreende? É um sacramento aquilo. Agora, pensa que gostoso. E eu vou falar isso para deixar você maluco mesmo. Pensa que gostoso que o seu sacramento vai ser quando você entender que o sacramento no Tantra é fazer amor, cara. Puta que pariu. Que bagulho gostoso. Afinal de contas, se a gente pudesse fazer, tivesse energia, né? A gente fazia todo dia, não é verdade? Agora, se isso me aproxima mais de Deus e eu concluo o objetivo da Fucking Life, meus amigos, como não? Vamos fazer todo dia. Minha mulher tá aqui do lado, ela tá achando. Entende? Vocês entendem isso? Então, essa é a grande sacada. É o que está envolvido no processo. É você realmente começar a sacralizar a tua sexualidade. A usar o teu relacionamento amoroso como um sacramento para você se aproximar mais de Deus. Aí você fala assim, nossa, Firaque, mas eu passei esses dias, vamos supor, né, que você passa assim perto do meu quarto um dia, né? Pô, passei perto do quarto do Firaque, ouvi uns barulhos lá, não tive nada de sagrado, não. Eu ouvi logo uns gritos, assim, uns puxão de cabelo, uns tapas, não sei o quê, né? Não teve nada de sagrado, não. Só que aí eu te falo, né? Olha que interessante. Nessa soltura dessa energia, quando a gente realmente vive o ápice da potência orgástica, não existe nada mais de divino do que isso. Quando uma mulher realmente se permite ter um orgasmo, você olha no olho dela e você vê o divino. Ali, naquele momento. E não só o parceiro vê isso na mulher, mas a mulher se reconhece como divina. Quando ela tem aquela explosão, pá, ela se vê, ela se reconhece. Compreende? Então essa é a beleza. Não é que a gente agora vai, entende? Benzer o priquito, né? Não vai. Não vai fazer mantra, entende? Pode fazer também, não tem nada de errado. Faz parte também. Mas vocês precisam entender que a sexualidade por si só, na sua forma mais natural, plena e visceral, ela é sagradíssima. E ela se torna, então, um portal para que nós possamos, então, entrar nesse lugar de autorreconhecimento. Lembra que eu falei lá no começo da aula? A coisa mais importante para nós é a nossa identidade. Se eu reconheço quem eu sou, zerou o jogo. Agora, quer um lugar mais fácil para você reconhecer quem você é quando você desperta o seu potencial orgástico? Eu nunca vi até hoje uma mulher, enquanto estava tendo um orgasmo, ela lembrar dos boletos. Nunca vi. Que a roupa tá no varal e vai chover. Eu duvido. Você é mulher aí, fala para mim. Quando você realmente teve um orgasmo, se alguma coisa passou na sua cabeça, a não ser a pura luz da divindade. Entende? É isso. Só que a coisa foi tão deturpada na nossa cabeça que a gente nem ouve falar dessas coisas. Tá bem? Tá fazendo sentido para vocês aí, galera? Tranquilidade? Vocês que estão comigo aí? Muita doideira? O tio tá pegando pesado? Fique em paz que hoje é só quarta, nem sextou ainda, hein? O cabaré nem começou. Vamos lá. Bom, eu estava falando a respeito das escrituras, né? Então, no Yoni Tantra, que é uma escritura do Tantra clássico, do Tantra pós-clássico, na verdade, que é porque ela é do século XVI. Nessa escritura é dito a respeito de um ritual chamado Yoni Tantra. E no Yoni Tantra, Yoni Puja, desculpa, o Yoni Tantra é o nome da escritura. No Yoni Puja é descrito, para você que não sabe, Yoni representa o genital feminino, tá bem? Então, o Yoni Puja significa adoração. Então, olha que louco, né? Olha aqui vocês vão ter que se acostumar, galerinha, a serem provocados o tempo inteiro. Porque o Tantra, ele é disruptivo, ele é transgressivo. Então, ele vai falar algumas coisas meio absurdas para que você tome um choque mental. E eu quero mesmo que você tome alguns choques para o teu cérebro ferver. Porque se ele não ferver, tem uma coisa errada. Entende? A gente quer realmente tirar você da caixinha. Para tirar você fora da caixinha, a gente vai falar coisas de fora da caixa. Entende? Então, vai te chocar, tá bom? Yoni Puja, então, significa adoração do genital feminino. Nós vemos o genital feminino e olhamos para ele
como o portal da vida. Sendo assim, o genital feminino sendo o portal da vida, nós olhamos para isso com o máximo de reverência possível. Entende? Então, dentro do Yoni Puja, é ensinado uma ritualística de adoração ao genital feminino e também masculino, para que tudo seja reconhecido como divino. Compreende? Então, aquela ritualística, por exemplo, a sacerdotisa que está com o seu sacerdote, ela vai ungir o lingam, né, o genital masculino do parceiro dela, com óleo. Ela vai fazer alguns movimentos de massagem, entende? Depois, o homem também vai ungir o genital feminino, vai fazer algumas manobras, alguns carinhos, alguns movimentos. A energia da excitação, ela vai subindo, entende? Até que, quando existe a explosão orgástica, dentro da escritura é ensinado que nós usamos, então, essa explosão orgástica para gerarmos o que é chamado de jhana ou samadhi, que são os dois últimos estados de consciência do yoga tradicional. Então, jhana nada mais é do que meditação, o estado meditativo através da explosão orgástica. Ah, Firak, mas eu não sei meditar em posição de lótus fazendo hareon. Não precisa, vai fazer amor. Vai fazer amor que você consegue chegar lá muito mais fácil. Entende? Muito mais fácil. E no segundo sentido, nós temos o samadhi, que é o quê? O êxtase total. Então eu não tenho só um êxtase sexual, corporal, né? Eu tenho o êxtase espiritual. Porque ao mesmo tempo que eu realmente, quando eu desperto esse potencial orgástico, eu me fundo a minha parceira se funde a mim, e nós juntos nos fundimos à divindade. Entende? Nós desfrutamos dessa trindade na unidade, dessa unidade na trindade. Entende? Isso é lindo demais, galera. É lindo demais. Comenta aí comigo se está fazendo sentido para vocês, para eu saber se o tio não está indo muito longe aí. Tá bem? Então, eu estou te trazendo até esse contexto das escrituras para que você veja que a visão a respeito da sexualidade sagrada, ela pode transformar a sua vida assim, não é nem 360 graus, não é um giro completo. Eu diria que é um triplo mortal carpado, né? Um triplo mortal carpado lá da menina ginasta lá do Brasil, que ganhou as medalhas. Sacou? Porque é realmente uma transformação gigantesca. Agora, no contexto prático, como que a gente faz isso? Né? Porque a teoria é bonita, né? Filosofia, ficamos filosofando aqui na parte mística, é muito legal, mas isso em um certo ponto se torna uma punheta mental também. Então fica atento só nos conhecimentos que você vai adquirindo, se isso não te deixa apenas no mental. Porque se te deixa só nesse nível mental, para você ficar ali naquela masturbação, não resolve. Então a gente vai, como em todas as aulas, a gente gosta de ir para o contexto prático, tá? E mostrar como que a gente faz essa parada na Vera, tá bem? Quando a gente fala de Kundalini, pensa assim, ó, energia sexual é como se fosse a casca da laranja, Kundalini é a polpa, tá bem? Então, quando a gente fala que energia sexual e Kundalini são a mesma coisa, é certo, mas também não é tão certo, ok? Porque a energia sexual é a parte física de Kundalini, entende? Pensa assim, se você é um espírito, ok? Você tem o teu corpo físico, que é o teu envelope, certo? É o teu invólucro. Da mesma forma, a Kundalini representa o espírito, essa parte espiritual, e a energia sexual é o envelope, é o invólucro disso, é o veículo, tudo bem? Então, para que eu ative Kundalini, eu ativo ela através da energia sexual, ok? Mas não quer dizer que energia sexual e Kundalini sejam a mesma coisa, isso é importante você entender. Okay? Kundalini se manifesta em diversos níveis diferentes. Nesse plano, ela se manifesta como energia sexual, mas em planos mais altos, existe uma forma diferente de manifestação. Agora, no período clássico, não existia essa palavra Kundalini. O que existia era um ensinamento dentro do yoga tradicional que falava sobre os 5 tipos de áreas vitais que circulam dentro de nós, a partir da respiração. Vocês, a grande maioria das pessoas, ouvem muito falar sobre o prana. Né? O prana é o quê? A galera fala que estou respirando prana, né? Mentira, não sabe nem o que está falando, está totalmente perdido, porque prana não é inspiração, não é respiração. Prana é um movimento de ar, um único movimento de ar, que é isso aqui, ó. Para fora. Prana, só existe prana quando ele sai. Ok? Quando eu jogo o ar para dentro, é apana. É diferente, é um outro formato de ar. Então, apana é o ar que entra e vai para baixo. Prana é o ar que sai e vai para fora. Agora, existe um terceiro tipo de ar que é muito importante, que é chamado de Udana. A palavra Udana é o que mais tarde veio a ser conhecido como Kundalini.
ok? Então, Udana, o que significa? Quando eu solto o ar e o meu ar vai para fora, é prana. Só que quando eu uso a minha vontade imaginativa e quando eu solto o ar, eu faço essa energia, imaginando, ok? Eu começo a imaginar, visualizo essa energia subindo através do meu canal central até o topo da cabeça, enquanto eu expiro, assim, ó. Eu estou ativando o ar Udana. Udana é Kundalini. Então aqui eu vou dar uma chave para vocês. Vocês merecem, né? Depois de quase 1 mês e meio comigo aqui já na comunidade, vocês merecem esse presente. Kundalini, isso eu não falei nem nas imersões da com a Savane, então pega essa, anota. Kundalini, presta atenção, você está prestando atenção? Você vai anotar essa parada? Olha o João Kleber, né? Para! Kundalini, ela só é ativada através da sua vontade. Meu Deus. Eu não sei nem se você entendeu, mas eu vou repetir. Kundalini só é ativada através da tua vontade. Isso é telema, tá? Vontade real. Primeiro raio. Ativação da sua vontade. O que significa isso? Eu conduzo. Lembra de uma regra espiritual? José Trigueirinho Neto cansava de falar isso pra gente. A energia, ela segue o pensamento. Ok? Então, você vai fechar os seus olhos e você vai aprender a visualizar a tua energia. Primeiro, você vai usar o quê? A tua capacidade imaginativa. Visualização é isso. É você usar a tua capacidade imaginativa para conduzir a tua energia. Porque quando você usa isso, é real. Não é imaginação. Quando você ordena, através do teu pensamento imaginativo, da tua visualização, que a tua energia suba do chakra da base até o chakra da coroa, realmente aquele movimento está acontecendo. Compreende? Isso é extremamente crucial. Então, Kundalini não vem do trimelique. Você pode trimelicar o quanto você quiser, não vai acontecer nada com você. Ok? No máximo vai dar uma gozadinha, no máximo. E né, nada de errado com isso. Mas não vai acontecer. Kundalini só vem a partir do momento em que você realmente começa a olhar para dentro de si, você fecha os olhos para o mundo interior e você começa a conduzir essa energia de forma consciente, olhando, visualizando. Então, por exemplo, quando eu fecho os olhos aqui, eu ativo o meu terceiro olho, né? Trago essa tensão aqui para cima, jogando mesmo, olhando para a fontanela. Isso aqui é uma prática yoga. Né? Então, eu já jogo esse olhar para cima e eu começo a visualizar uma esfera de luz dourada aqui, ó, no centro da minha testa, no Ajna Chakra. Eu começo a sustentar essa energia a partir daqui. Isso é real agora. Está acontecendo. Não é uma brisa da minha cabeça. Entende? Estou imaginando. Não. Lembra? Aí você tem que começar a lembrar sobre os ensinamentos da física quântica, né? De todas essas questões da lei do segredo, né? E todas essas coisas. Porque o que eu penso é real. Se o que eu penso é real, por que eu vou ficar pensando besteira a meu respeito? Por que eu não vou usar essa potência imaginativa que eu tenho para realmente construir um caminho? Seja no aspecto material, então eu vou visualizar as coisas que eu quero, enquanto eu estiver tendo orgasmos maravilhosos, eu vou ver os carros que eu quero fazer, que eu quero ganhar, que eu quero ter, as casas que eu quero morar, as viagens que eu quero fazer, as comidas que eu quero comer. Enquanto eu estiver gozando, eu vou pensar em tudo isso, porque vai manifestar muito rápido. Firaque, mas eu quero a tal da evolução espiritual. Maravilha! Eu vou te passar uma prática hoje que enquanto você estiver fazendo amor, você vai fazer uma respiração, você vai fazer uma visualização junto e o negócio vai ser maravilhoso. Porque você vai estar tendo prazer e você vai estar dinamizando as suas conquistas, tanto no plano material quanto no plano físico. Ok? Então, o trabalho com Udana, o trabalho com Kundalini, vem a partir do momento em que eu começo realmente a fechar os meus olhos e conduzir a minha energia através dos chakras de forma consciente. De forma consciente. Essa é a grande charada, entende? Por quê? É assim que eu vou ter expansão de consciência. É fazendo com que essa energia, ela circule através de acessos que, na maioria das vezes, a grande maioria das pessoas não permite. Que pessoa que realmente permite que tua energia Kundalini acesse a partir do cardíaco? Ou a partir de Vishuddha Chakra, no laríngeo? Entende? Que dirá dos chakras mais superiores, né? Ajna Chakra, Sahasrara Chakra. Compreende? Então, assim, é muito importante que se eu quiser realmente uma ascensão rápida do meu processo espiritual ou do meu processo material,
eu preciso entender que a minha relação amorosa, onde eu realmente tenho o cultivo do meu fogo sexual, vai dinamizar esse processo. E quanto mais eu aprender a manipular, a estar consciente dessa energia e direcioná-la para os meus objetivos, mais rápido eu conquisto esses objetivos. E volto a afirmar, não vou cansar de dizer, seja material, seja espiritual, tá bem? Agora, ferramentas, né? Ferramentas. Primeiro, se você se masturba, ou se você tem um parceiro fixo, com o qual você se relaciona sexualmente de 1 a 2 vezes por semana, você vai usar isso para o teu próprio processo, ok? Primeiro exercício, primeira tarefa que eu vou deixar para hoje. No seu próximo relacionamento sexual, ou no seu próximo encontro consigo mesmo, no seu amar-se a si mesmo, na sua masturbação. Quando você for ter esse encontro, a tarefinha vai ser o quê? Você vai respirar e você vai buscar prolongar essa relação o máximo de tempo possível. Como, Firak? Lentificando. O Tantra, na sua base, depois ele muda, mas o Tantra, na sua base, no aspecto terapêutico, ele vai buscar trazer para as pessoas uma lentificação. O Tantra precisa ser mais lento, mais devagar, mais respirado, entende? Para que a gente possa acumular o máximo de energia naquele corpo. Né? Nós falamos no mês passado sobre a função do orgasmo do Reich. Lembra lá, né? Carga, descarga, ok? E relaxamento. Então é exatamente isso. Nós nutrindo, a gente buscando nas nossas relações essa nutrição, entende? Para que quando eu vá para o mundo, seja o mundo espiritual ou o mundo material, eu vá sabendo quem eu sou e sabendo o que eu tenho que fazer. E eu posso usar minha relação amorosa, o meu fogo sexual, para me reconhecer. E para avançar com muito mais velocidade. Então, na tua próxima relação sexual, ou no teu próximo encontro consigo mesmo, no seu autotoque, lembre-se disso. Respirado. Lento. Essa é a primeira tarefa. Segunda tarefa é o quê? Se você teve já na sua vida um orgasmo muito maravilhoso, eu vou te dar uma ferramenta coaching agora, hein? O Firak vai virar coach agora, se liga só. Vamos fazer instalação de gatilho não, de âncora. Como que você vai fazer isso? Você vai lembrar do maior orgasmo que você já teve na sua vida. Aquele orgasmo que você falou, meu Deus, minha perna vai desatar rachado o quadril. Tô molinha, mais molinha que arroz parbolizado em panela elétrica. O que você vai fazer? Meu amor, não deixa eu dar aula, minha mulher fica rachando o bico aqui comigo. O que você vai fazer quando você chegar nesse lugar, tá? Você vai trazer toda aquela sensação corporal do teu orgasmo e você vai em algum lugar, ok? Pode ser aqui, ó, por exemplo, você coloca aqui, ó, do lado do teu pulso, ó, do lado desse ossinho aqui, tá? Bem nesse pontinho aqui, ó. Ou, se você, por exemplo, você estiver numa masturbação ou na relação sexual e você chegar no orgasmo, olha isso que louco. Chegou no orgasmo, o que você vai fazer? Você vai gravar aquela sensação colocando esses 2 dedos aqui embaixo desse ossinho. Então, quando você estiver lá no orgasmo, você vai pressionar esse lugar aqui, ó. Vai segurar esse lugar, certo? Maravilha. E você vai sentir tudo aquilo, deixa acontecer e fica pressionando. Terminou, soltou, vida que segue, tá? O que você vai fazer? Todo dia que você acordar, pela manhã, você vai fazer algumas respirações, você vai apertar essa âncora aqui, ok? E você respirando, 3 minutos de respiração. Você vai reativar aquela sensação no teu corpo. Vai reativar aquela âncora que você instalou. Aquela sensação que você teve no orgasmo, que você está gravando no teu corpo, vai ser reativado. E você vai para a vida com aquela sensação. Ok? Pensa assim, ó. Olha, não sei se vocês já viram os atletas de Olimpíadas, né? Muitas vezes, se você for ver eles, por exemplo, os corredores, antes de correr, eles estão fazendo uma série de âncoras. Âncoras afirmativas com as palavras, âncoras com certos toques em alguns pontos do corpo, e também algumas dancinhas, algumas coisas que são âncoras
de ativação dessas pessoas. Então, a partir disso, você consegue, com o próprio orgasmo, programar o teu corpo através de uma âncora que vai ser ativada em qualquer momento que você desejar. Ok? Isso é muito interessante para muitas vezes você mudar a tua energia diante de situações que estão sugando você, que está difícil, né? Tá estressado, tá mexido emocionalmente. Ativa esse movimento que eu te trouxe aqui, instala o gatilho e depois usa ele, tá bem? E aí você vai, olha que beleza, você vai nutrindo isso com os seus melhores orgasmos, né? Você vai trazendo e vai instalando isso no seu corpo, tá bem? Por fim, última tarefinha desse dia de hoje. O que você vai fazer? Vai sentar, ok? Numa postura confortável para você. E de olhos fechados, você vai visualizar aqui, ó, bem no topo da sua cabeça, tá? Você vai visualizar uma esfera de luz. Qualquer cor que você quiser. Quando você inspirar, presta bem atenção. Deixa eu até afastar aqui, para te mostrar certinho. Vai ficar melhor. Aí, ó. Você vai imaginar aqui no topo da sua cabeça uma luz, uma esfera de luz, ok? E toda vez que você inspirar, ok? Você vai trazer, na mesma velocidade da sua inspiração, essa esfera descendo pelo canal central do teu corpo até o chakra da base, que fica entre o genital e o ânus, tá? Aqui embaixo. Certo? E vai trazer essa esfera de luz aqui. Quando você expirar, soltar o ar, você vai subir de volta da base até o topo da cabeça. Eu vou fazer um círculo de 5 respirações para você ver. E você vai acompanhar o movimento da minha mão para você perceber o movimento alinhado. Só que esse movimento da minha mão representa a tua imaginação conduzindo essa esfera de luz de um ponto para o outro. Certo? Então eu começo no topo da minha cabeça, fecho os olhos e visualizo essa esfera de luz. Quando eu vou respirar, eu começo a imaginar que essa esfera está descendo com base na minha respiração. Vamos lá, preparou? Seguro na base, prendo a respiração um pouco. E quando eu soltar, eu subo. Completei um círculo. Agora eu não vou falar mais, eu vou fazer algumas vezes para vocês verem. Prepara. Puxa pelo nariz. Solta pela boca. Mais 3 vezes. Vamos lá. Inspira. Expira. Duas. Inspira. Expira. Última vez. Inspira grande. E solta fazendo um som. E é isso. Essa é a prática. 5 minutinhos, você vai adicionar dentro do seu ritual, da sua sadhana. Você já tem uma porrada de ferramentas até aqui. Agora basta que você adicione mais essa prática. E essa prática, como eu disse, ela vai estar mais conectada à Kundalini, ao Dana, à ativação da sua vontade e da sua visualização imaginativa, tá bem? Isso vai ser extremamente crucial, porque as práticas do Tantra clássico, especialmente, elas têm a necessidade de um autodesenvolvimento da minha capacidade meditativa, da minha capacidade de concentração e da minha capacidade de visualização. Ah, Firak, mas eu sou ruim de visualizar. Eu também era. Tudo é bom, tudo fica melhor com o treino.
e a gente está aqui exatamente para isso. Fechou, meu povo? Espero que vocês tenham curtido a aula, mais uma semaninha aí juntos. Não esqueçam de praticar, tá bem? Amanhã eu vou deixar o formulário da aula passada para vocês preencherem e dou essa semana para vocês fazerem essas práticas. Na próxima aula a gente também já gera o formulário dessa de agora, fechou? Então, agradeço a presença de todos, tamo junto, e a gente, se Deus quiser, se vê na próxima.